Olá, tudo bem? Bom dia. Oi, Ina, bom dia. Tudo bem? Oi, Pati. Vamos aguardar a Carol, que ela é a nossa convidada de hoje. Oi, Lucir. Hoje não é a Michelle aqui. Vocês devem estar estranhando. Eu vou ter que me apresentar, vou esperar o pessoal chegar um pouquinho mais. Oi, Carlinha. Núria. O pessoal deve estar estranhando mesmo hoje. Mas na verdade não é a Michelle que vai conversar com a Carol, mas ela tá aqui, vem aqui, Michelle. É um bom dia aqui. Bom dia! Ó, Ó, a a Carol Carol entrou. Aí, ó, Dani, só visualizar. Aí, ó, transmitir ao vivo. Oi, Anne. Conseguiu! Oi, Carol. Oi, Bom dia. bom dia. Tudo bem? Bem, e tu? Tudo jóia também, tudo. Essa experiência hoje. A gente trocou os papéis aqui, né? Sim. Geralmente é a Michelle que usa o perfil para fazer as lives e as entrevistas. Geralmente eu estou no teu lugar também, uma vez por semana. Ah, legal. E hoje a gente inverteu, né? Então, gente, hoje a Carol, Caroline Bertolini, ela é psicóloga e ela trabalha há um tempão, acho que deu o quê, Carol? Desde 2015 ou mais, com compaixão e autocompaixão? Desde 2014. 2014, né? Então, na verdade, né, o meu convite, a gente andou conversando um tempo atrás. Oi, Letícia! Tudo bem? Vou dar bom dia pro pessoal que tá entrando aqui. A Tati. Beijo grande, meninas. A gente andou conversando um tempo atrás, né? E trocando alguma ideia. E eu já quero um tempão me aproximar cada vez mais dessa temática. Para mim, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que passar por essas questões. Olha, a Bárbara! É. E depois estender isso, né? Eu acho que um pouco do que tu vai falar é essa. Sim. Por onde isso começa, né? Então, na verdade, a gente tem um tempo aqui que eu vou te usar, Carol. Nós vamos querer ouvir o que tu tem para nos dizer. Né? Nós estamos trabalhando aqui no perfil do Sakura essa semana e semana que vem, só para te contextualizar com as virtudes, né? Nós começamos com a paciência, com a bondade, e hoje a gente entra com a virtude da compaixão, né? E aí, então, tu é a nossa convidada para falar, né? Para contar um pouquinho do teu trabalho, como é que tu percebe, como é que tu vê essa mobilização, né? Como é que é essa questão toda. Pode ser? Claro. Ah, que bom. Te apresenta então, Carol. Tá bem. Obrigada pelo convite, Daliane, pela confiança também no meu trabalho, né? E embora eu não trabalhe assim diretamente com o corpo, eu acho que esse tema autocompaixão ele está diretamente relacionado ao corpo também, né? Uma forma assim de estabelecer conexão. Bom, meu nome é Caroline, sou psicóloga, arte terapeuta e trabalho com programas contemplativos que integram a psicologia ocidental com a psicologia oriental. Então, que tem como proposta instrumentalizar as pessoas com ferramentas e recursos para que elas cultivem uma vida com mais sentido, mais bem-estar, né? Sim. E me interesso também bastante pela abordagem da psicologia social, então eu também trabalho como psicóloga do trabalho numa instituição. Mas esse tema da autocompaixão, ele me parece muito transversal, porque ele diz de algo também que é do movimento social, assim, onde todas estamos inseridas, né?
Então é muito difícil a gente falar de autocompaixão sem falar do contexto em que a gente está, né? Sim. Não sei É, se eu já posso ir falando, você quer ir fazendo claro, vamos perguntas, como é lá. que funciona? E eu pensei em trazer assim alguns pontos de reflexão assim com relação à nossa conversa inicial, do que a gente Sim, poderia falar um pouco, né? Eu acho que esse conceito ele é muito pouco familiar assim para algumas pessoas, né, sobre a autocompaixão. É muito natural. Quando a gente vem a palavra compaixão, a gente pensa em piedade, pena, vitimismo, né? sim, Ou mesmo confundem, né? egoísmo. Ou mesmo egoísmo, assim, então cuidar de mim, mas tem tanta gente precisando de cuidado nesse momento, então isso não é egoísmo, né? Sim, Eu não tenho que realmente abrir mão, me sacrificar para cuidar das pessoas. Não é o que algumas abordagens contemplativas dizem e também não é o que os estudos têm mostrado, né? A uhum, autocompaixão ela tem sido cada vez mais relacionada à saúde mental. É um dos principais construtos relacionados à saúde mental. E a gente vai entender um pouco o motivo disso, né? A pesquisadora que trouxe a ideia desse conceito de autocompaixão, ela se chama Christine Neff. Inclusive, no próprio site dela tem muitos estudos, é super atualizado o site, e ela antes estudava sobre autoestima. hum, E então foi um processo interno dela, como você está trazendo, né? sim, Que fez com que ela então mudasse o foco de pesquisa. Porque a autoestima, ela surgiu nos anos 90 pela psicologia, né, ocidental e muito voltada com a ideia de que as pessoas com alta autoestima tendem a ser pessoas mais bem-sucedidas, mais felizes nos relacionamentos. É, então, com uma ideia, só que aí que tá, é uma interessante isso, porque ao mesmo tempo muito relacionado a uma ideia de uma felicidade hedônica, né? sim, Ou seja, uma felicidade muito voltada para aquilo que você obtém do mundo. Então, a autoestima, ela de fato está muito relacionada a esse contexto. Ela depende de fatores e variáveis para acontecer. Então, a autoestima é contingencial. Esse é o problema com a autoestima. Porque a autoestima ela acontece por comparação. ela Eu me depende do sinto outro. não só do outro, mas também dos seus referenciais. Por exemplo, Sim, se eu tenho uma meta, né? Estabeleço uma meta, até mesmo que pode ser até relacionada a uma dieta, ou uma uhum, referência que eu tenho de uma imagem de corpo que eu considero que é ideal. E eu não sim, atendo a essa expectativa, né? Eu me sinto mal comigo. sim, Então, não necessariamente ela está relacionada diretamente a outra pessoa. Claro que também influencia, porque o contexto também, de alguma forma, ele também nos trouxe uma ideia de que a felicidade ela é individual, de que o sucesso depende exclusivamente do indivíduo e de que, portanto, pessoas bem-sucedidas, né, para que sejam aceitas no mundo, precisam ter um corpo de determinada forma, elas precisam ter um emprego, né? Elas precisam ter uma certa renda para serem consideradas bem-sucedidas, elas precisam se casar, elas precisam ter filhos, né? Então tem uma série de construções sociais que acabaram, ao invés disso nos ajudar a nos conectar com o que de fato faz sentido para nós, com o que de fato é bem-estar para cada um, fez com que a gente de alguma forma massificasse essa noção de felicidade, né? Como se então todo mundo tivesse que se encaixar dentro de um entendi. padrão para que então a gente possa se sentir bem, né? Eu acho que essa é a grande questão, como tu colocou lá, né? Uma coisa mais da saúde mental mesmo, né? Que é o que vai Uhum. começar a abalar essa estrutura a partir do momento que começa, né? Todos esses movimentos, né? Do isolamento. Também, né? Mas é como tu Sim, tá trazendo agora para tentar pontuar para as pessoas essa diferença, né? Autoestima, sim, cuidado de si, isso. limite, autocompaixão, né? Quais são essas diferenças e por onde a gente caminha nisso tudo, que eu acho que às vezes é isso que acaba atrapalhando no sentido de saber mesmo e de se cobrar ou, enfim, qual que é o É. real cuidado de si. Sim. Então, e aí, justamente a Christine Neff começou a perceber então que essa concepção de autoestima,
ela tinha algum problema, porque era isso, como depende de fatores e variáveis, então eu só me sinto bem comigo quando eu correspondo a essas expectativas, né? Então é muito Uhum. natural que a autoestima ela oscile muito. E aí um outro dado interessante também, pessoas que têm alta autoestima tendem a ser narcisistas. Uhum. E então isso também é muito curioso, porque a autoestima ela não necessariamente também é muito interessante para as relações. Porque se você se Sim. sente superior às pessoas a maior parte do tempo, vai ser muito difícil que você consiga se relacionar com as pessoas, né? E fazendo um E gancho nisso que tu tá dizendo, Carol, bem pontuando, assim, eu percebo, porque são 22 anos trabalhando com pessoas, né, em relação ao emagrecimento, à saúde, ao real cuidado, o que, que a gente precisa, as necessidades individuais de cada um, cada vez mais tentando preconizar isso, né, para que a pessoa se sinta bem dentro do corpo e da biologia dela, né, do organismo é, dela. E às vezes isso tá tão embotado, tão engessado essa ideia, que até eu, como profissional, assim, tentar colocar isso fica difícil, né? As pessoas não sim, conseguem entender. E é lá quando a gente começou a nossa conversa, assim, quais são as ferramentas necessárias para que a gente pudesse pontuar e, tipo, meio que dar uma real, né? Porque aquilo gera sofrimento, né? é, E aí eu fico correndo é, atrás do meu rabo, assim, parece uma coisa meio louca. é, é. É, isso é muito triste porque a consequência dessa cultura da autoestima é a própria depressão, né? Uhum. É justamente os problemas, os transtornos alimentares, né? É, Porque como então a gente acaba se sentindo cobrado e na tentativa de atender a expectativa social, a gente tem muita dificuldade em se aceitar. Então, o que isso. acaba provocando uma excessiva autocrítica, né? E então a autocompaixão, ela seria, né, um contraponto desse fenômeno da autoestima, né, que seria justamente Bonito. essa habilidade de cultivar a gentileza consigo, né? É. Então, qual é o conceito de compaixão como tem sido apresentado hoje, né? Que vem da própria psicologia budista, que a compaixão está relacionada então à disposição de cuidado, a uma intenção de cuidado. E ela está muito direcionada então à situação de sofrimento. Então eu me deparo com uma situação de sofrimento e eu então cuido do que precisa ser cuidado, providencio um cuidado, né? Isso a gente enfrenta a maior parte do dia. Se a gente tem fome, né? Isso. Então a gente providencia alimento. Se a gente percebe alguém sofrendo, né? Nossa tendência muitas vezes é empatizar e tentar oferecer algum suporte. Se a gente, enfim, tem alguma doença, a gente Uhum. também dispor do cuidado necessário, né? Então tem muitas esferas assim. Só que a autocompaixão ela tem alguns elementos-chave, né? Então a Christine Neff ela trouxe três elementos centrais da autocompaixão, que é atenção plena ou aceitação, gentileza consigo e humanidade compartilhada. Então, esses três elementos, quando estão presentes, eles seriam, então, o que ela considera como autocompaixão. Então, o que, que são esses três elementos, né? A atenção plena se contrapõe à resistência, ou seja, se eu, por exemplo, isso é muito interessante quando a gente tem uma doença, a gente nega a doença, né? O fenômeno que, Uhum. inclusive, a gente pode observar agora, nesse fenômeno social, né? Sim. Dificuldade de encarar a realidade. Quando a gente tem dificuldade de se deparar e confrontar com a realidade, é muito difícil que a gente providencie os cuidados necessários. Todo mundo conhece algum familiar que teve alguma doença e que não que dizia que estava ótimo, né? Sim. Então é isso, quando você não se depara com isso, aí você não providencia o cuidado, né? Então a atenção plena ela está relacionada a isso, você entrar em contato com a realidade e aceitar a realidade como ela é. Mas aí tem um próximo passo, que é então você ser gentil com você e oferecer aquilo que de fato você precisa. Que aí Uhum. se contrapõe com a autocrítica. Porque a autocrítica ela está muito relacionada então a esse julgamento de valor que nós fazemos com relação a nós. Então aí tem uma confusão, porque você fez essa pergunta, né? O que é cuidado de si? É muito É. importante que a gente tenha essa clareza do que nos motiva a providenciar alguma coisa para nós, né? Porque muitas vezes, assim, nós enquanto humanos, nós temos necessidades humanas universais, né?
Sim, E, e o que que são essas necessidades humanas universais? Afeto, aceitação, conexão, amor, cuidado, alegria, prazer, liberdade, autonomia, né? Todos nós, enquanto humanos, temos essas necessidades, né? E não tem como a gente negar essas necessidades ou mesmo ignorá-las, porque elas são essenciais para a nossa vida, para uma vida que seja saudável. É muito importante que a gente esteja conectado, então, com essas necessidades e valores. Isso não significa que a gente vá ter essas necessidades atendidas pelo mundo externo, né? Então é esse o ponto, porque como muitos de nós não tivemos a experiência de sermos amadas incondicionalmente, nós procuramos depois, o tempo todo, encontrar esse amor, essa aceitação fora. Então tem uma frase muito bonita de um dos precursores da psicologia ocidental, que é do William James, que ele diz que uma das maiores necessidades do ser humano é de ser apreciado. Então isso é muito interessante da gente observar, porque o tempo todo a gente se move, né? E aí, o que que faz com que a gente busque o que a gente busca, né? Tem uma frase interessante que é assim, o que você quer quando quer o que quer, né? O que que sim. realmente te motiva, né? E se a gente for entrar no cerne dessa questão, todos nós queremos ser As felizes, né? mesmas coisas, ser Todos feliz. nós No queremos as mesmas fundo, todo mundo coisas. quer ser feliz. Mas todos nós também queremos nos sentir amadas, aceitas, reconhecidas, valorizadas, né? Apreciadas. E aí entra o ponto, quando a gente então aprende que para que a gente seja amada, a gente precisa agir de determinada forma, ou a gente precisa ser de determinada forma, a gente então acaba, de alguma forma, se submetendo, né, a comportamentos, se submetendo a até mesmo violências com a gente, para que a gente então tenha a ilusão de que a gente vai receber esse amor. Só que a nossa necessidade de amor, ela não é de um amor condicionado, né? Sim. A nossa necessidade é de um amor que seja incondicional. Então, enquanto essa necessidade ela não é validada internamente e reconhecida internamente, nunca vai ser o suficiente. A gente vai sempre perseguir essa aceitação e esse amor externos. Eles nunca vão ser o suficientes. Mais ou menos é aquela história de quando a gente tem muita dificuldade de apreciar as nossas qualidades, né? E Sim. aí alguém nos elogia. A gente tem muita dificuldade de aceitar esse elogio, né? Porque é isso, se eu tenho dificuldade em permitir que, sim, eu tenho qualidades que não são só minhas, mas que, né, que sim, eu tenho qualidades para oferecer para o mundo, né? Eu não vou aceitar esse elogio. Então, essa carência, ela nunca vai ser preenchida externamente. Ela vai precisar, de fato, de um processo, de um trabalho interno, para que a gente se conecte com esses profundos valores e reconheça todas essas potencialidades que nós temos, né? E se disponha nesse processo de gentileza com a gente, né? Que a boa notícia é que a autocompaixão, ela é uma habilidade que pode ser cultivada, né? Sim. E, E requer e aí, esforço. é um esforço, mas não um esforço no sentido de uma cobrança e de uma crítica, né? Porque não se Sim. vence a autocrítica com autocrítica, né? Sim, mas é Mas um no exercício, sentido. né, Carol? Isso, um exercício, sim, de tomada de consciência Sim, isso aí. e de se dispor a um novo diálogo consigo, né? Consigo De, mesmo, né? Se olhar de outra é, forma. um E aí eu diálogo. tenho que sair daquele lugar que eu estava acostumado, como tu estava trazendo, de não aceitar o elogio, né? Ou de me julgar o tempo todo e perguntar dessa motivação, né? O que que me leva a fazer determinadas coisas e encarar outras possibilidades, né? É, exatamente. Porque aí esse é o ponto, né? É muito importante que a gente possa se questionar assim, bom, então se eu me condiciono a tais e tais coisas, qual é de fato a motivação? Será que é disso que realmente eu preciso? Será que essa de fato é a minha necessidade? Porque uma coisa é necessidade, a outra é metas, né? Objetivos, coisas concretas que você quer realizar.
né? Mas será que esses objetivos, eles vão de fato atender o que realmente eu quero? E aí falando da questão do corpo, né? Será que uma dieta extremamente rígida ou exercícios assim né, enfim, aos quais eu me submeto, muitas vezes que são até exagerados, né? Será que isso de fato vai atender a minha necessidade mais profunda, que muitas vezes é amor, aceitação e cuidado? Em outras palavras, né, como que essa conexão com o corpo, ela poderia nos possibilitar esse diálogo, assim, do que meu corpo realmente precisa? O que meu corpo pede nesse momento, né? Sim, e para isso eu preciso estar atento, daí volta lá naquele primeiro ponto, naquele primeiro elemento, né, da atenção Exato. plena para poder fazer esse questionamento. Mas também eu vejo uma outra confusão, assim, que a gente às vezes tem que parar e dar uma clareada, né? Que quando tu começa a propor isso, esse outro movimento, esse outro olhar, as pessoas, na grande maioria, isso aí é quase todas, assim, tipo, como se tu estivesse fazendo um convite para a pessoa se aceitar do jeito que ela é, né? Então, assim, tem essa questão muito clara. Ah, mas então tu quer que eu me conforme, né? Então, né, acho que a gente podia clarear também essa questão, né, de o que é se conformar e o que é se aceitar para, enfim, questionar o que é que precisa de fato ser modificado ou não sei, né? O que é que tá faltando, o que é que precisa ser Sim. colocado, porque as pessoas estão botando atenção numa coisa para fugir de outra, né? Então eu Sim, tô botando atenção exato. no corpo, ou que eu tenho que ser magra, ou porque eu não sei, assim, por isso que é muito importante essa abordagem junto, né, da psicologia, de todos esses conceitos mesmo, para que se torne isso muito claro e de fato promover o alívio, assim, sabe? Tipo, vamos lá, que tem essa outra possibilidade de exercitar isso. Como tu disseste, né? Sim. É. Você trouxe um ponto importante que assim, que autocompaixão não é autoindulgência, né? O que que é Uhum. autoindulgência? É a gente fazer o que der na telha a hora que quer, né? E o que, na verdade, assim, poucas pessoas agem dessa forma, né? Eu diria que a maioria das pessoas vai mais pela autocrítica, autocobrança do que pela autoindulgência, né? Mas enfim, existe também a autoindulgência que é você se deixar levar por todos os prazeres, né, imediatos. Mas aí que tá, isso é saudável? Porque a gente querer a felicidade pra gente não significa que a gente também não precisa sonhar uma felicidade de médio e longo prazo, né? As metas são importantes, são necessárias. O ponto é o que de fato é saudável, né? Então, Sim. assim como tomar um pote de litro de sorvete, comer uma caixa de chocolate inteira, certamente, né, não vai me fazer muito bem a médio e longo prazo, né? Também uma dieta extremamente restrita e rígida, onde eu também me privo de prazeres que fazem parte da vida, qual é o sentido disso também, né? Não, e Então, até adotar um modelo alimentar que muitas vezes não está compatível com a tua condição de idade, com a tua condição socioeconômica, com a tua condição de horário de trabalho, enfim, com questões sim, pessoais, entendeu? E aí eu não sustento aquilo, porque muito pouco tem a ver comigo, né? Mas, enfim, eu tô colocando que aquilo ali é o que vai me ajudar, porque ajudou a outra pessoa, e aí eu trago como aquilo ali sendo uma verdade, uma real sim, possibilidade, né? é, Ou a minha última chance de emagrecer, ou a minha última chance de ser feliz, ou porque eu já tentei. Eu vejo muito isso, Carol. Longos períodos, né? Longos anos tentando mil coisas, né? Mil jeitos de ser saudável, até porque me parece que sempre tem uma questão bem assim, industrial, marketing, sempre quer lucrar com alguém que está na busca disso, né? Então são lançadas, entre aspas, modas, né? Tipos de produto, né? Como eu te disse antes, são 22 anos trabalhando com isso. Então eu já percorri bastante modismo, né? E ora isso, e ora aquilo, a gente não nega nenhum diagnóstico de nada, nem de
intolerância, nem de alergia alimentar, até porque tem coisas que são muito contemporâneas, né? Até provocadas pela exposição que a própria pessoa faz de exageros. Ela pode um dia o organismo dela não tolerar mais determinada coisa porque ela se expôs demais àquilo ali, né? De uma forma exacerbada. Ela brincou com aquilo ali durante muito tempo e agora o corpo está dizendo: opa, calma, que eu quero dar uma aliviada nisso aí, né? Então, isso existe. Só que também tem essa outra questão de que perpassa, né? Como se essa autocompaixão, eu vejo, vamos supor assim, como uma linha, né? Um fio que vai costurando essas outras coisas, né? Eu tenho que estar muito certo disso para eu Sim. entender esse real cuidado, né? Ou é um massacre que eu faço há anos em cima de mim mesma que eu não estou conseguindo mais perceber. Sim, eu acho que aí me faz pensar na importância do autoconhecimento também, né? Porque Uhum. cuidar de si, para que a gente possa então compreender do que eu preciso me conhecer, né? Assim, Fundamental. eu preciso me conhecer e saber quais são os meus reais valores, né? O que eu tenho para oferecer para o mundo, quais são as minhas dificuldades, né? E aí vai ser muito mais fácil, de fato, perceber o que é de fato esse cuidado, né? Eu fiquei pensando assim um pouco na minha experiência pessoal, né? Quando eu era adolescente, eu já me submeti a dietas, né? Sim. É, eu acho que nunca, claro, nunca foi num ponto, assim, não chegou a ser num ponto que, enfim, extremamente violento, mas no sentido de ter essa preocupação, né, de moldar o meu corpo de acordo com o que eu achava que era esperado. E aí é interessante hoje observar que hoje, né, com 36 anos, eu me sinto muito melhor com o meu corpo do que hoje, do que quando eu tinha, é, enfim, 20 anos, né? 16, 17, 20. E eu acho que o que está relacionado tem a ver com esse processo de autoconhecimento no sentido de valorizar outras coisas além disso, né? De também acolher as imperfeições e perceber que as imperfeições fazem parte da vida, né? Uhum. Mas que, por outro lado, existem outras qualidades que, enfim, que eu Que vão surgir. apresento, sim, né? Que também fazem parte do meu ser além da minha aparência, né? Sim, e eu acho que autoconhecimento e um amadurecimento, né? Porque às vezes eu vejo pessoas É, assim, de 60 e poucos anos, com uma grande dificuldade, né? Me parece que querem sempre voltar àquela estaca lá mas, né, numa busca de uma pele que não existe mais, né? Do metabolismo que também, né? A gente tem ganhos e tem perdas também, né? Então, assim, eu vou estar sempre correndo atrás daquilo ali, né? De uma forma que não se torna compatível é. com o que eu estou vivendo. O que também é muito favorecido pelo nosso contexto, né, social, em que o envelhecimento ele é negado, né? E ele é considerado Sim. feio, especialmente entre as mulheres, né? Então, assim, entre os homens, o envelhecimento é algo que até favorece, mas as mulheres muitas vezes acabam sendo discriminadas por isso. Né? Mas eu Sim. vejo também vários movimentos interessantes, especialmente em artistas, né? De mulheres, né, que já estão assim, na faixa dos 50, 60 anos, que têm reivindicado esse lugar e que de alguma forma já existe uma mudança nesse processo, né? Até mesmo de Uhum. assumir o cabelo branco, né? De Sim. poder assim assumir que a beleza também está nesse processo de envelhecimento. Então isso também está dentro disso que é da própria aceitação, de aceitar a vida, né? Que esse é o processo da vida, as limitações, as imperfeições, elas fazem parte da vida, É. né? E de E que eu, nós podemos ser amadas com essas imperfeições, é até melhor que a gente seja, né? sim, até porque o que acontece, né? Eu vejo essa resistência, essa briga, né? De aceitação. Mais um motivo de infelicidade e frustração, né? Parece que isso cresce, né? É como, sabe, tu tá nadando contra a corrente e aquilo te deixa Sim, exausta, sabe? Aquilo consome as tuas energias. E aí tu para mim é uma luta que
a gente sabe que a gente vai perder, É. sabe? Tu tá lutando contra um organismo, um sistema, tá lutando contra a vida passando, né? E aí deixando também de se promover de outra forma, né? Parece que se reduziu aquilo ali. E eu sempre digo que é muito pouco, né? As pessoas tinham na nutrição, tem muito essa coisa que, ai, você é o que você come, né? E eu sempre disse, assim, que a gente é mais do que isso. Eu acho que o que a gente come fala muito de como que a gente é, sabe? Não só o que a gente come, mas como a gente come, quanto a gente come. Tudo isso nos revela uma parte, mas a gente é muito mais do que isso. Exato. Isso é uma parte de nós. Então, quando eu vejo aquela frase, me dá já um certo desconforto, assim, tipo, não, é Sim, mais, sabe, do que isso. Não dá para se reduzir só desta forma, né? Então, sim. é essa questão, assim, que às vezes me deixa um pouco entristecida até, de que foi onde eu te busquei lá, disse, Carol, né, como é que eu quero fazer e tal para mim e para o outro, para ajudar a ter as ferramentas certas para realmente colocar isso com clareza dentro do processo, porque hoje a gente está aqui num espaço de conversa que vai ter um tempo, né, tem um tempo determinado, mas assim, ó, esse processo ele não acontece nesse tempo determinado, né? Tem pessoas que vão ter uma facilidade, tem pessoas que vão demorar mais tempo para fazer tanto buscar essa atenção para eles mesmos, essa consciência, quanto para se aceitar, que já é o segundo passo, né? E ainda trazer o terceiro elemento, que é essa atitude diferente, né? De se enxergar de uma forma e de perceber que, nossa, pode ser mais simples, né? É. De ver essas belezas, eu acho, de forma diferente, mais integrada, né? Uhum. Sim. E isso requer uma escuta, às vezes, sabe? De poder ver o sofrimento do outro. Né? Uhum. Ontem ainda foi colocado uma questão, coloquei uma questão para uma paciente, assim, que eu disse assim, eu quero que tu reflita essa semana, né? Fica com essa pergunta. Porque muitas vezes os filhos, né, as crianças, quando pequenas principalmente, às vezes para ter a atenção dos pais, elas fazem coisas erradas, fazem artes, fazem coisas na escola, né, para ter a atenção de alguma forma. E a questão era ontem, assim, como ela vinha desde muito pequena, por volta dos 8 anos, 10 anos, e hoje ela já tem uns quase 30, com histórias de nutricionista, né? Então ela vai para um lado, ela vai para o outro, e sempre tentando emagrecer para caber dentro de um contexto, né? Mas também eu percebi que talvez aquilo fosse uma tentativa dela de ter atenção, né? De pai e de mãe, e o quanto às vezes o nosso biológico, nosso inconsciente, tenta mostrar como doença, como sintoma, como alguma coisa, um pedido, assim, né, de ajuda. Então, eu coloco, né, no meu corpo, né, algumas coisas, eu crio essa obesidade, esse sobrepeso, né, Uhum. para também ter atenção, para também ser cuidada por outras pessoas, ou me coloco nessa situação. Não sei se tu percebe isso, assim, se consegue. Sim, sim. Sim, de fato, a gente vai encontrando aí mecanismos para tentar suprir essas faltas, né? Isso não O brain. significa, isso não significa que esses mecanismos sejam de fato efetivos, né? Sim, Porque também, assim, a nossa conexão com o alimento, ela também está diretamente relacionada à conexão com o afeto, né? E o sim, quanto eu realmente permito, assim, o afeto, o quão relacionada, o quão eu estou conectada também com as minhas emoções. Muitas vezes também a gente se alimenta numa tentativa até de tentar nutrir ansiedades, medos, né? Tentar tudo. também se anestesiar de raivas e frustrações e tristezas, né? Então Sim. essa Sempre eu digo, é um recurso que a gente que não tá na nossa parte muito consciente, sabe, Carol? Assim,
É. das combinações, do que eu leio, do que eu tenho consciência naquele momento. Eu sempre digo que isso está muito ligado, assim, até a nossa ancestralidade enquanto ser humano lá no tempo das cavernas, assim, né? É. Como é que o teu sistema biológico, ele entende as tuas emoções? Ele sempre vai pensar num sistema de ajuda, né? Só que a ajuda do biológico, muitas vezes, ela não é tão inteligente assim, ela não é tão consciente. Ele quer resolver o problema. Então, assim, resolvendo o problema de um vazio, de uma insatisfação tua, é comendo. Ah, mas a vida inteira tu fez isso, assim, eu sempre te ensinei dessa forma, né? O cérebro falando ali contigo, e agora tu quer resolver fazer diferente, né? Então fica as É. pessoas tão automatizadas nisso que elas não conseguem mais separar o que é uma coisa, o que é outra. Agora, por outro lado, assim, quando a gente começa a questionar esse automatismo, a gente pode perceber assim que o nosso processo de aceitação interfere, influencia muito as pessoas ao nosso redor, Ah, né? com certeza. Então, e especialmente em mães, né? Sim. Mães que se Mãe, marido, aceitam, namorado. mães que se aceitam, né? Aceitam seu corpo, que se valorizam, que se amam, têm maior probabilidade de terem filhas que vão ter relações maravilhosas com o próprio corpo e se aceitarem como são, né? Então acho que tá dentro disso que tu fala também, assim, de que nós temos referências e nós carregamos essas referências, né? Total. Então, isso é interessante da gente olhar, mas claro que, bom, se a gente não teve esse exemplo dos nossos antepassados, se a gente não teve esse incentivo, se talvez a gente não sentiu esse amor incondicional, não é tarde demais, né? Sim. Existe sim a possibilidade de que a gente possa questionar isso e se dar conta de que tem uma outra forma de se relacionar com o corpo, uma outra forma de se relacionar com a imagem. Existe sim a possibilidade da gente se sentir aceita e amada, independente das nossas fragilidades e imperfeições. E talvez Sim. até quando a gente aceite, né, a nossa vulnerabilidade, aí sim as melhores conexões surgem, né? Porque de Surge. fato nós teremos a sensação de sermos vistas e aceitas como somos e não porque temos determinada forma ou porque nos comportamos de determinado jeito, né? Aquele dia que eu falei contigo numa primeira vez, o convite surgiu muito motivada de uma live que eu vi do João Montarelli, lembra? Que eu Aham, comentei que era um sim. nutricionista que tu conhece e tal, que também trabalha bastante com mindfulness e autocompaixão, mas ele é um professor e um nutri de São Paulo. E na conversa com ele, na aula que eu tive com ele, que durou acho que umas 3 horas mais ou menos, ele ainda pontuou muito claro, e eu achei muito bonito isso, assim, do tipo assim, o nosso corpo, como nós somos feitos, é uma questão funcional e não ornamental, né? Então, Olha assim, as só. nossas mãos, para que servem a nossa mão? Para que serve a nossa barriga? Para que servem nossos pés, as nossas pernas? Né? Isso tá te atrapalhando? Onde é que tá, né? O teu sobrepeso tá te limitando nisso, né? Ou é uma questão ornamental para ser apreciado, né? É para ser venerado, é para ser eu ganhar alguma coisa com isso, né? Eu ganhar elogios, eu ganhar amor, eu ganhar, sei lá, atenção, enfim, né? Reconhecimento pelo que eu ornamento ou porque a capacidade funcional dele, né? Como que é? E às vezes eu vejo que as dietas restritivas muitas vezes tiram a capacidade funcional. Elas vão ao longo prazo te dar uma gastrite, te dar algum problema intestinal, te dar assim a questão até mais, como se diz, momentânea. Eu posso ficar tonta, mais tonta naquele dia, eu posso ficar mais letárgica, eu posso ter mais dor de cabeça. Então, eu acabo atrapalhando a funcionalidade do meu corpo. Você me Uhum, dá conta? sim. É como se ele fosse um fim em si mesmo e não um meio, né? É, exatamente. É. Uma coisa que eu acho interessante também, né, é a visão que eu tento passar para todo mundo. Por que que a gente come coisas que a gente não gosta só porque disseram que tem um determinado benefício ou algum malefício, né? Mas o que os estudos mais novos estão trazendo? Esses dias
eu ainda acompanhei uma pessoa falando deste estudo especificamente que está acontecendo, acho que em Israel, né? Que é a questão do pico glicêmico, né? Que alguns alimentos provocam em algumas pessoas, tá? Então, por exemplo, ele trouxe 2 alimentos, ele colocou a foto de uma banana e daquelas bolachas cookies, assim, uns cookies, né? Que é com gotas de chocolate, enfim. E ele perguntou para todo mundo o que nós achávamos mais saudável, se era banana ou cookie. A maioria das pessoas disse que era banana, né? E aí ele veio com um estudo mostrando que esse pico glicêmico ele depende de cada organismo. No estudo feito, e esse estudo está publicado numa revista, se eu não me engano, é Cells. Eu não me lembro o nome da revista médica, que tem milhares de publicações, assim. E para algumas pessoas, o pico glicêmico se deu com a banana, que é prejudicial, e para algumas pessoas, o pico glicêmico se deu com o cookie. Então, não é o alimento em si, sozinho, né? Mas é o meu biológico, é o meu corpo em relação àquilo ali, né? Como que eu me relaciono e se aquilo de fato faz bem ou mal para cada organismo. Por isso que eu sempre digo que não existe a dieta ideal, existe o que a pessoa precisa, né? Como que ela reage a um horário de comida mais específico, se é importante para ela um café da manhã mais elaborado, ou é às 6 horas da tarde que o bicho começa a pegar, que é importante, cada um tem que saber o melhor para si. E para isso eu preciso daquelas ferramentas lá que a gente começou a conversa aqui, que é a atenção, que é a consciência, que é o autoconhecimento, que vão me levar a percorrer uma jornada saudável, né? Uma jornada de real cuidado, né? Como eu digo, né? Sair do ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso de real cuidado de si, né? E aí também olhar para esse cuidado em que o prazer também é permitido, né? Sim, Que eu acho que esse total, estudo né? problematiza Nós isso. falamos da necessidade, né? É, Exatamente. porque o prazer, ele é uma necessidade e o corpo nos conecta com o prazer. Então, que a gente possa pensar, bom, que exercícios, em quais exercícios eu sinto prazer, né? Porque isso também diz de algo do que me faz bem, né? É, Do e que adianta eu ir para por exemplo, fazer um exercício que eu fico extremamente, né, assim, algo que não me provoca muito prazer, eu fico ali, eu faço por obrigação, e por outro lado, teria uma sim, outra forma de eu estar muito mais, talvez não de uma forma específica, né, com o corpo, mas que eu estaria muito mais conectada com esse prazer, com o movimento e com uma sensação até de liberdade também, né? e eu acho que aí que é o profissional, assim, escutando, né? Realmente a escuta atenta de poder orientar e questionar e fazer esse papel de questionador, né? Para o cliente, para o paciente, para a pessoa que está Exato. interagindo ali. E tentar, como eu digo, né? Outras saídas cognitivas, que as pessoas às vezes não acreditam que tem outra possibilidade, né? Eu tô ali focado, né? E aquela, como eu digo, né? O mantra do como é que é força, foco e fé, né? É aquilo ali, parece que vale, e quem não tem força, e quem não tem foco, quem não tem fé, ó, né? Se rala, né? E eu acho que não é bem assim, né? Porque no final eu posso estar colocando tudo isso acima do meu bem-estar, né? A meta, o objetivo, e aí que preço isso vai ter? Não é só um preço orgânico, mas ele tem um preço mental. Aí Exato. eu tô assim, eu tô me excluindo das minhas rodas de amizade, eu tô levando algumas situações, né? E realmente, se eu for parar para analisar as histórias desses 22 anos que eu escuto em relação a isso, é quase assim, ó, é pegar, cada um parece que tem um chicote que só muda a cor, né? Uns é rosa, outros é azul, outros é colorido, amarelo, e aí aqui, ó, né? Se chicoteando o tempo inteiro. E aí tu botar outra possibilidade, às vezes parece que não... Eu tô errada, né? Eu não tô querendo ajudar, né? A alcançar aquilo ali.
Então é muito estranho, por isso que eu falei assim, eu precisava de luz e de entendimento de ferramentas para trazer, não sei nem a palavra certa, sabe? Te dizer assim, certinha, que uma questão mais humanizada, mais consciente. Eu trabalho com esse título, né? Nutrição consciente, que eu digo sempre que a nutrição consciente ela não emagrece, mas ela vai tentar, tu vai começar a entender o porquê que tu come aquilo ali. E aí, tu entendendo, tu vai para outro lugar. Mas eu fico pensando assim que esse processo ele também está relacionado com uma tomada de consciência com relação aos próprios sentimentos, né? Porque isso também está relacionado a uma cultura fast food em que a gente não só quer moldar o nosso corpo, como a gente também não permite as emoções desprazerosas, né? Então, e aí em conjunto com isso, né, para eu conseguir, né, realmente suportar esse sacrifício, eu acabo até me medicando, né? Que de alguma forma até me anestesiando de entrar em contato com isso. Porque como eu falei, né, os estudos eles dizem que uma excessiva autocrítica está diretamente relacionada a adoecimento mental, né? Está diretamente relacionada à depressão, está diretamente relacionada a estresse. E é muito natural que pessoas muito autocríticas, muito severas consigo, muito rígidas consigo, tendam também a se relacionar dessa mesma forma com as outras pessoas. Sim. Então, as próprias relações ficam prejudicadas, né? Então, a própria pessoa fica em sofrimento com isso. E então, assim, só do momento em que a gente se dá conta de que, bom, com essa excessiva rigidez, será que eu realmente estou feliz? Assim, eu estou me sentindo bem? Eu estou me sentindo em paz com a minha vida? Né? Ou eu vou buscar eternamente algo externo para me trazer essa sensação, né? Eu me lembrei de uma história de uma menina que eu conheci que ela não gostava, não aceitava o nariz dela, né? E aí ela, como ela teve que fazer uma cirurgia de desvio do septo, ela aproveitou para fazer uma cirurgia plástica. Só que o médico não escutou o pedido dela e fez um nariz de uma bonequinha, assim, que não tinha nada a ver com a estrutura inicial dela. E aí aquilo foi um processo muito sofrido para ela, porque ela se olhava então no espelho e ela não reconhecia quem ela era. E aí ela ficou assim, ela, né, como é que ela ia voltar, né, ao nariz anterior, né? Então era aquilo, assim, ela não se aceitava e passou a se aceitar menos ainda depois dessa cirurgia. Então é importante a gente questionar essas estratégias que nós vamos construindo para atender essas necessidades de aceitação e de amor. Eu acho né? E a gente se perguntar, será que isso de fato é efetivo, né? Eu gosto muito de pensar no corpo e quanto identidade também, assim, nosso espaço, né, de construção de uma pessoa, né, de um ser, né, então as práticas procuram sempre ter coisas bem integrativas nesse sentido, né, que não leva só o alimento, eu digo que o alimento é o fio condutor da transformação, assim, do meu trabalho, que eu sempre digo assim que já vem uns 7 anos, Carol, assim, pensando essa abordagem. Depois de trabalhar num lugar assim que eu via praticamente jovens atletas quase sendo massacrados, assim, né? Por algumas modalidades, principalmente esportivas, né? Que requerem o corpo, o controle do peso, porque aquela modalidade demanda isso, né? Então é uma exigência, né? Só que de 300 que passavam ali por ano, meio ia conseguir uma vaga olímpica, por exemplo, sabe? E aqui que aquilo levou em 7, 8 anos de tortura, né? A ponto assim de negar assim a adolescência, a fase, gurizada assim com 19 anos já com 2 cirurgias de ombro, né? As meninas botando leite condensado dentro do vidro de shampoo para poder viajar e comer escondido, sabe? Ai, assim, é um pânico generalizado, né? E não era. Então, a partir de algumas coisas, eu vi que aquilo ali não dizia mais respeito a como eu queria trabalhar com as pessoas, né? Então, eu fui atrás de uma coisa que era uma insatisfação minha. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Agosto de 2012, quando eu disse não.
né? E eu cheguei na minha terapeuta e disse assim, eu quero ser qualquer coisa na vida. Quero ser dona de casa, vender qualquer coisa, mas eu não quero mais ser nutricionista, né? Porque eu não vejo mais propósito, não vejo mais alegria. Eu tava assim, ela disse pra mim assim que não era o que eu tava fazendo, mas como eu tava fazendo, para quem que eu tava fazendo, né? E aí foi se reinventar, poder também olhar para todo aquele conhecimento adquirido na década de 90, né? Da universidade, dos artigos, das publicações e tentar humanizar isso, né? Sair daquele cálculo calórico das gramas, das proteínas e abrir, né? Isso aí enquanto mente, assim, enquanto vida, né? Isso que foi mais relevante, assim. E essa coisa demora, né? Demora pra gente entender, demora pra gente acreditar e aí passar pro outro, né? Mas como é que eu vou passar isso agora? Né? Como é que eu vou juntar tudo isso? E aí eu sempre digo que quem senta na frente lá, né, no meu consultório, senta na frente do meu sofá, já sabe, né? Que por mais que eu atenda algumas coisas assim, que são bem orgânicas, né? Eu entrego um pouco mais que um cardápio. Eu acho que as pessoas não conseguem mais somente receber um planner alimentar, né? Não tem mais essa condição, né? Eu tenho que olhar para as minhas escolhas, para pensar, e eu vejo processos bem bonitos, bem significativos disso, assim, todos os dias. É um trabalho mais lento? É um trabalho mais lento. É um trabalho mais exigente? É mais exigente. Mas sei que não é todo mundo que está preparado para entrar nessa, para reconhecer isso, porque requer muito mais da pessoa do que de mim, né? Porque ela que vai ter que sair daquele lugar, ela, né, que vai ter que fazer o esforço maior, aquilo que eu disse antes, né, que requer o esforço, né? Mas é possível, como tu disse, é uma coisa aprendida, não é? É um comportamento aprendido. Sim, com Né? certeza. E você já deve ter tido experiências, então, com pessoas, por exemplo, que tinham uma ideia, assim, de uma dieta restritiva e que passaram a se conectar com o alimento de outra forma e com o corpo também. Sim, é bem difícil fazer isso acontecer, mas é possível, tá? Eu tenho visto, assim, até agora, neste momento de quarentena, assim, as pessoas se revelaram bastante, conseguiram também se olhar e ver, assim, o quanto externo, aquelas coisas assim, o quanto, eu tinha 50 happy hours por semana, né? E por mais que a pessoa comprasse tudo orgânico, fizesse 50 vezes academia, exercícios, aquilo não fluía, não estava feliz, não estava isso. E agora, com esse momento de recolhimento, se descobriu fazendo coisas diferentes, tendo que controlar algumas questões, voltando mais para dentro, assim, né? Deixando esse externo aí um pouco. E esse externo também fazia, né? Eu tá super bem naquela roupa que eu tinha que ir para mostrar para o outro, no encontro, e Sim. agora não tem, né? Não tem que botar roupa, não tem que ir em lugar nenhum. É, Né? Então eu não preciso. Eu posso ser mais eu, sabe? é. Os Eu me lembro. cabelos das mulheres, né? Crescer um pouco as raízes e tal. Enfim, a gente se incomoda um pouco, mas vai, né? Então a gente vai indo, assim, né? Vai se É. conhecendo, eu acho que vai se conhecendo. É, e esse é um momento bem interessante porque, claro, tem pessoas que, né, têm o privilégio de estar entediadas nesse momento, né? Não é o meu Sim, caso, assim, que eu tô com bastante é. demandas e conheço muitas pessoas que têm muitas demandas, né? E aí, eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive também, assim, com um grupo de pessoas, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? O quanto esse momento ele faz com que a gente coloque em perspectiva todas as nossas cobranças internas. Porque se certamente antes essas cobranças já não faziam muito sentido, agora menos ainda, né? É. Porque é isso, você não tem para quem mostrar, né? E outra coisa, você tem um monte de outras demandas para dar conta, porque tem gente que tem que dar conta de filhos, cuidar da casa, cuidar, Do enfim, da próprio trabalho, tem que convivência, se cuidar do reinventar para poder trabalho. fazer. Exato. Então, tem tantas outras coisas para dar conta, pessoas que, inclusive,
né, estão oferecendo suporte, né, em termos de saúde ou alimentar, que não tem, agora faz menos sentido ainda a gente entrar no looping de autocrítica, autocobrança, né? É, Porque se antes a gente já fazia o que podia, agora menos ainda, né? Porque para alguns casos, o que é possível é fazer menos, né? E tá bem sim. também, né? Tá tudo certo, né? É, A gente tem colocado muito isso para as pessoas, sabe? Vamos olhar e vamos tentar ver o que que a gente consegue se conectar e a gente tem visto experiências muito legais, assim, né? Eu tenho tido retornos muito importantes, o pessoal do Sakura também, né? De interação, até, como eu digo, a parte tecnológica nesse momento acabou nos deixando até mais próximos e mais humanos em algumas coisas, assim, sabe? Eu consigo perceber isso, que era uma coisa que a gente acabava se questionando também, né? é, é. Esse é um momento assim que ele pode ser muito precioso, né, nesse sentido de contemplação, né, de parar, olhar, revisar valores, fazer as pazes consigo, né, se É, perdoar, assim, e se conectar com coisas que fazem sentido. E um momento muito precioso também para cultivar essa gentileza consigo, porque nunca ficou tão evidente que o cuidado de si nesse momento é cuidar do outro. né, Quem não Carol? se cuida nesse momento, não só está colocando a própria vida em risco, como a vida das outras pessoas, né? É, Então, essa gentileza no nível emocional, ela também se reflete externamente, porque uma pessoa que não se cuida emocionalmente, ela também acaba, de alguma forma, interferindo, né? Assim, sim, nas relações e nas pessoas ao redor. Então, o cuidado de si, ele é um ato de muita generosidade, né? Um ato também, assim, de muita humildade também, né? No sentido de assumir que nós somos frágeis, que nós somos imperfeitas, né? E que, portanto, eu cuido de mim para que eu possa cuidar melhor dos outros. E eu é exercito essa fundamental. aceitação também para que eu possa ser mais hábil e aceitar o outro como é, né? E é isso, também nós ensinamos pelas costas, né? Pelo exemplo. Então, quanto mais a gente se propõe a experienciar assim, essa aceitação, é mais fácil que as outras pessoas também acabem questionando, né? As próprias Sim, mulheres também. E o quão importante que a gente tem essas referências de mulheres que se aceitam, né? Que são gentis consigo e que aceitam seu corpo como é a sua aparência. Isso acaba também nos fazendo questionar uma série de cobranças que a gente tinha até então, né? é isso aí, Carol. Assim, eu quero. A gente tem aqui agora uns 3 minutinhos, que daí acho que a gente vai terminar, né? E aí eu quero te agradecer muito, assim, a tua disponibilidade, o teu carinho, a tua atenção, o teu conhecimento de estar aqui compartilhando com a gente, né? Esse momento tão rico, assim, sabe? De tudo, sabe? De ajuda pela palavra, né? E pela troca de ideias, assim, eu acho que isso abre, né? Abre a consciência, abre o. Expande tudo, né, Carol? Então, assim, eu quero te agradecer muito, 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 tá? E sigamos te admirando sempre, né? E vou brevemente fazer um trabalho contigo, Obrigada, obrigada também tá? pela conversa, pela troca. Foi um bom aprendizado. Obrigada. Foi, né? Então tá, trocas sempre são muito bem-vindas, né? Sim, sim. Foi muito legal, assim, até assim, pelo próprio convite, de eu ficar também pensando um pouco sobre o meu processo, né? Acho que, como Ah, tu disse, sim. assim, para que a gente possa cuidar mais das pessoas, é importante que a gente possa olhar para como a gente se cuida. Então, Sim. foi legal, assim, fazer essa revisão, né? E olhar para o quanto a autocompaixão também me ajudou a me relacionar também de uma maneira melhor com o meu corpo. É, importante É, mesmo. Carol, então um beijo grande. Te cuida, tenha um um bom beijo. dia e nos Bom falamos. dia. Certo? Tchau. Obrigada, Tchau. obrigada, pessoal.